Hoje a nossa reflexão é sobre a vontade e o agir de Deus. Por isso o tema desta mensagem é o agir invisível de Deus. O agir invisível de Deus. Em tempos de incertezas e inseguranças, devemos nos posicionar firmemente sob a palavra de Deus, a fim de garantirmos a coerência e a sobriedade necessárias para, em absoluta confiança em quem Deus é, tomarmos decisões sábias para o nosso próprio bem, para o bem daqueles no nosso perímetro de influência, para o bem de todos aqueles a quem Deus quiser abençoar através de nós e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu objetivo com essa mensagem é oferecer uma perspectiva bíblico-teológica clara sobre a vontade e o agir de Deus, de modo a diminuir as tensões existentes em nosso relacionamento com Ele e a, quem sabe, resolver alguns dilemas que muitas vezes nos impedem de amadurecer para um entendimento o mais pleno possível sobre quem Deus é e como Ele age no mundo, em especial como Ele se relaciona com a sua criação. Por isso, abra bem a sua mente e o seu coração e, despidos de todo o preconceito e arrogância inúteis, vamos juntos aprender com o Senhor o que Ele quer nos ensinar. Amém? Eu quero encorajar você a conservar diante do Senhor um coração aprendiz, sempre. Porque aqueles que estão disponíveis para aprender com o Senhor são aqueles que amadurecem. E isso é o que nós buscamos nessa noite, maturidade. Muito bem, para desenvolvermos um raciocínio sobre o agir invisível de Deus, eu gostaria de tomar por base bíblica a história de José do Egito, uma história bíblica bastante conhecida, com certeza absoluta você já ouviu um sem número de mensagens sobre a vida de José, sobre os diversos ensinamentos que a sua história nos dá. Esta história está registrada em Gênesis capítulo 37, em diante, até o capítulo 50. Nós não vamos ler toda a história de José, obviamente, mas vamos entender o seu contexto geral, observando saltadamente algumas passagens dentro desse escopo. Então, por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37. Eu sei que as nossas transmissões ficam salvas no nosso canal e você pode a qualquer momento ir lá e assistir novamente as mensagens que são pregadas aqui. Mas eu quero encorajar que você tenha sempre em mãos um caderno de notas. Pode ser o seu bloco de notas no seu celular, não tem problema. É importante que, enquanto você recebe a palavra, você registre aquilo que o Espírito Santo vai falar a você, especialmente a você, a respeito de como essa palavra que você está ouvindo se aplica à sua vida, à sua realidade, para que ela opere então o poder para o qual ela está sendo enviada. Então tome mesmo notas e registros de tudo que Deus vai falar com você essa noite. Gênesis capítulo 37, vamos lá. Bom, a história de José nos conta que ele era filho de Jacó e o caçula dentre 12 irmãos. Nós lemos que José era mais amado por seu pai do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. E percebendo a predileção de Jacó por José, os seus irmãos o odiavam e não conseguiam se relacionar com ele amigavelmente. Nós lemos isso nos versículos de 1 a 4 do capítulo 37. Vamos ler juntos. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Perceba aí o tamanho do ressentimento
que os irmãos José tinham contra ele. O texto bíblico diz que os seus irmãos o odiavam e não conseguiam se relacionar com ele amigavelmente. A história de José segue nos contando que, certa feita, ele teve 2 sonhos. Em um sonho, seus irmãos se prostravam em reverência diante dele, e em outro sonho, os seus pais se prostravam em reverência diante dele. Ao saber disso, os seus irmãos o odiaram ainda mais, é o que diz a Bíblia. Porque veja, José era o mais novo, José era o caçula dentre os 12 irmãos. E já nesse clima, nesse ambiente de ressentimento e ódio, José conta aos seus irmãos um sonho em que os seus irmãos que o odiavam se curvavam, se prostravam em reverência diante dele. Então você imagine a tensão relacional nesse cenário aí na família de José. E por isso os seus irmãos decidiram matá-lo. Seus irmãos tomaram a decisão de matar José. Que terrível, hein, irmãos? Que terrível. Mas a história conta que um de seus irmãos, Rubem, tentou dissuadir os outros irmãos a não matar José. Mas ainda assim eles o deixariam numa cova profunda, e levando a sua túnica, aquela que seu pai havia lhe dado, como um símbolo da sua predileção, do seu amor por ele, eles manchariam essa túnica no sangue de algum animal morto para dizer a seu pai que ele morrera no campo atacado por um animal selvagem. E assim eles fizeram. A história segue contando que, tendo decidido matá-lo, os irmãos de José, tendo decidido não matá-lo, os irmãos de José o venderam como escravo a uma caravana de ismaelitas que passava em direção ao Egito. E de fato isso aconteceu. Chegando no Egito, esses ismaelitas que acabaram de comprar José o venderam para um alto oficial de Faraó, chamado Potifar. Faraó era o rei do Egito. Então agora José era propriedade de Potifar. Potifar o havia comprado como um servo, ou comprado como um escravo. E nós lemos que Deus estava com José. Guarde essa expressão, irmão, porque nós vamos visitá-la mais tarde, outras vezes. O texto bíblico diz que Deus estava com José. E exatamente por isso ele prosperava em tudo o que lhe era dado fazer, de modo que isso agradou o seu senhor, isso agradou a Potifar, que, percebendo que Deus era com ele, o fez administrador responsável por tudo que era seu. Então Potifar percebeu que Deus era com José, e que porque Deus era com José, José prosperava em tudo que ele fazia. Ele pensou: se Deus está com José, eu vou tornar José administrador de tudo que eu tenho. Quem sabe assim Deus também esteja comigo. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz que enquanto José administrava o que era de Potifar, Deus o abençoava e abençoava também a tudo o que era de Potifar. Veja só, no capítulo 39, o que dizem os versículos de 1 a 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde dado, a sua casa lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Que lindo, hein, irmãos? Que lindo. Deus estava com José e abençoava a José, de forma que ele prosperava em tudo que ele fazia. E não só ele prosperava, mas também Potifar, a reboque das bênçãos que Deus liberava sobre José. E a história segue contando que, por essa razão, porque José começava então a ganhar proeminência, destaque, dentre os servos de Potifar, e agora como administrador de Potifar,
a mulher de Potifar, esse oficial de Faraó, o assediou para deitar-se com ele. A gente não sabe se José era bonito demais, a gente não sabe se essa mulher era bonita demais, a gente não sabe muito bem as minúcias desse contexto, mas o fato é que, irmãos, quando Deus abençoa alguém, e que por causa disso, esse alguém prospera em tudo que faz, Satanás imediatamente põe olhos sobre essa pessoa, de forma que ele trama, ele arma situações e esquemas para roubar dessa pessoa a quem Deus está abençoando, o direito de continuar sendo abençoado, por causa do seu temor, por causa da sua servitude, por causa do seu coração leal a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu contra José. Então, a mulher de Potifar tenta assediar José para deitar-se com ele. José recusa, fugindo de sua presença. E insatisfeita por não conseguir o que queria, a mulher de Potifar o incriminou injustamente por assédio sexual, de modo que, por este motivo, José foi preso. Então, José foge da mulher de Potifar para não pecar contra o Senhor, para não pecar contra o seu senhor Potifar, para não pecar contra o Senhor Deus, não pecar contra o seu senhor Potifar. E ainda assim, ele é incriminado injustamente e é preso. E outra vez na história, lemos que Deus estava com José, e que pelos olhos do carcereiro da prisão onde ele havia sido preso, esse carcereiro o tornou responsável pela prisão em que ele estava preso e por todas as demandas dessa prisão. Veja bem, Deus estava com José, mesmo na cadeia, na prisão, abençoando a sua vida. Então José achou graça ao responsável por toda a prisão. A história segue contando que, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei, de Faraó, foram presos por terem ofendido a Faraó. Obviamente, os dois ficaram sob os cuidados de José, o responsável da cadeia. Certo dia, estes dois presos sonharam, sonhos que não sabiam o que significavam, ao que José os interpretou. Você conhece a história. A um deles, José disse que 3 dias depois ele seria recolocado no lugar de onde ele fora tirado, porque Faraó o traria de volta a essa posição, o restituiria essa posição. Mas o outro não, o outro morreria. Um teve uma boa notícia, o outro teve uma péssima notícia, né, irmão? E José disse para o copeiro, que era quem haveria de ser restituído ao cargo de copeiro, que quando ele retornasse ao palácio, ele se lembrasse de José e dissesse a Faraó, retornasse ao palácio, ele se lembrasse de José e dissesse a Faraó que José estava preso injustamente, acusado de cometer um crime que de fato ele não cometeu. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ler todo o capítulo, você lê em casa com calma, que foi exatamente isso que aconteceu. Certo dia, Faraó também teve sonhos que não sabia o que significava. E o copeiro, aquele a quem José havia, o irmão de vocês, veja o versículo 5. Agora, olha o que José diz para eles, irmãos. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bom, passado algum tempo, Jacó, pai de José, morre. E os seus irmãos ficam com medo de que José pudesse puni-los, uma vez que seu pai já não estava mais vivo. E é aí, para mim, é outra fala poderosa de José, neste ponto da sua história. E o que também nos ajudará a chegar para onde estamos indo. Avance para o capítulo 50. Está tudo ok aí com a transmissão, gente? O que houve? Mas se eu continuar aqui, quando voltar, eles vão pegar de onde parou? Tá. Então,
Vamos lá. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. A Bíblia diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai, os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Guarde isso aqui, irmão. Olha só o que José diz para os irmãos dele: estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aleluia. Quanta virtude há nessa história, irmãos. Quanta virtude havia em José. E o que nós podemos aprender com José sobre o agir invisível de Deus. Em toda a história de José, especialmente em seu final, vemos a surpreendente leitura que ele faz de tudo o que lhe aconteceu, desde que pela primeira vez ele contou aos seus irmãos o sonho que teve, quando ainda tinha 17 anos. Como nós vimos, a leitura que José fez de tudo que lhe aconteceu não foi uma leitura vitimista ou uma leitura de ressentimento contra Deus por ter permitido tudo o que lhe aconteceu, cheia de altos e baixos, justiças e injustiças, alegrias e tristezas, aventuras e desventuras. José leu sua própria história de uma maneira única, que nos ofereceu algumas perspectivas interessantes sobre o agir invisível de Deus. E a primeira perspectiva que José nos dá sobre o agir invisível de Deus é que Deus é soberano. Deus é soberano. Vamos fazer de conta que a gente está reunido presencialmente aqui. Repita aí na sua casa: Deus é soberano. Essa é a primeira perspectiva que José nos oferece a partir da sua própria leitura, de sua própria história. Deus é soberano. Agora vejam, alguns acreditam que as pragas do Egito e as mortes que Deus ordenou e a lei. Bem, é preciso lembrar que nós não vivemos mais sob a lei onde estas coisas aconteceram como sombras da realidade que haveria de vir. Agora, neste exato momento, vivemos na graça de Deus revelada em Jesus aos homens, de modo que tudo o que a Bíblia atribui a Deus no Antigo Testamento deve ser lido e interpretado através das lentes do Novo Testamento, através de Jesus. Agora, Jesus é o padrão referencial de Deus, pois tudo que de si mesmo Deus quis dar a conhecer aos homens, Ele o fez em Jesus. Conhecemos a Deus em Jesus, seu caráter, suas virtudes, seu coração, suas intenções. Jesus nos revela quem Deus é. É assim que devemos interpretar estas coisas. Obviamente haveriam aqui muitos outros desdobramentos disso, desdobramentos teológicos um pouco mais complexos de se explicar numa mensagem como essa, mas nós precisamos entender que agora Jesus é o padrão referencial, a revelação plena de Deus aos homens, e que tudo o que nós lemos no Antigo Testamento deve ser lido e interpretado à luz do Novo Testamento, lido e interpretado pelas lentes do Novo Testamento, pelas lentes da revelação de Deus em Jesus. Então nós entendemos pelas Escrituras que Deus não executa tudo o que acontece no mundo.
De fato, há coisas que acontecem no mundo que Deus não gostaria que acontecessem, porque não eram a expressão da sua vontade. Há coisas que acontecem no mundo que são o resultado da ação soberana e onipotente de Deus. Ele decide fazer e faz. Há coisas que acontecem no mundo que são uma orquestração e uma execução maligna, satânicas. E há coisas que acontecem no mundo, especialmente conosco, que são resultado das nossas próprias escolhas, decisões, arbítrio. E saber que Deus é soberano é saber que Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer, quando e como Ele quiser fazer, pois essa é a sua prerrogativa divina da onipotência que lhe é própria. E devemos concordar que dizer que Deus pode fazer o que quiser não é o mesmo que dizer que Ele faz tudo o que acontece. Você entende? Há uma diferença muito grande entre as duas afirmações. Uma coisa é dizer que Deus é quem faz tudo o que acontece no mundo. Covid-19, abusos sexuais, abuso de crianças, o holocausto, tragédias, toda a confusão desse mundo. Uma coisa é dizer que é Deus quem operacionaliza isso por causa dos seus planos perfeitos, com uma expressão da sua vontade irresistível. Outra coisa é dizer que Deus pode fazer o que Ele quiser, por causa da prerrogativa divina da sua onipotência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 43. Abra sua Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 13. Olha só o que diz a Bíblia. Por meio do profeta Isaías, o próprio Deus diz: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Salmos capítulo 115. Livro dos Salmos, capítulo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, como e quando Ele quiser fazer. O que não significa que tudo o que acontece no mundo acontece porque foi Ele que fez. Então veja que nem tudo o que Deus permite é o que Deus quer. Nem tudo que Deus permite é o que Deus quer. Você quer ver só uma coisa? 1 Timóteo capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, olha aí, olha a vontade de Deus, olha o desejo de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu pergunto, todos os homens serão salvos mediante o conhecimento da verdade? Não, nem todos serão salvos. Mas Deus quer que todos sejam salvos. Então veja, se Deus estivesse do alto da sua soberania, operacionalizando tudo o que acontece, nós não teríamos aí esse espaço em que aqueles que não são salvos, por alguma razão, teriam fugido à vontade de Deus. Porque se Deus faz e ninguém pode impedir, então a gente precisa entender bem a questão da soberania de Deus, para que a gente não tenha uma leitura errada do que nos acontece na vida,
E por causa dessa leitura errada, a gente desenvolve um coração errado para com Deus. Nós precisamos entender a soberania de Deus como ela é, para que sejamos como José, capazes de fazer uma leitura da própria vida, a partir das virtudes de Deus, do seu caráter, do seu amor, da sua bondade. Nós poderíamos também mencionar João 3,16. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todos aqueles que nele crescem, não morressem, mas tenham a vida eterna. Ora, aqui a gente leu que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas em João 3,16, a Bíblia diz que só vai ser salvo quem crê. Então, quer dizer, há aqui a ação voluntária do homem de crer que Jesus é o Filho de Deus. Embora isso não seja a ação voluntária do homem a partir da sua própria vontade, é uma operação do Espírito Santo no entendimento do homem, mas ele precisa mover-se, ele precisa ir, ele precisa crer. Então não é Deus quem está executando todas as coisas que acontecem no mundo. Teríamos que atribuir todas as maldades que acontecem no mundo, as atrocidades que acontecem no mundo a Deus. A soberania de Deus não é Deus fazendo tudo o que acontece. A soberania de Deus é Deus poder fazer tudo o que Ele quer. Então entenda, o que Deus quer que aconteça, vai acontecer, porque Ele é soberano e onipotente, ninguém pode impedi-lo. Nós lemos em Isaías capítulo 43, versículo 13. O que Ele não quer que aconteça, mas acontece assim mesmo, é porque Ele decidiu submeter-se aos limites do mundo que Ele criou e está redimindo. Se nós lermos Filipenses capítulo 2, nós vamos ler que Deus, Jesus sendo Deus, o que Ele fez? Ele se esvaziou. Ele se limitou a ser como um homem. Ele se limitou às condições do mundo criado, para cumprir, atender à vontade de Deus, no seu plano eterno, de redimir a sua criação. Então, Ele decidiu se submeter aos limites do mundo que Ele criou, irmãos. E Ele o fez na sua soberania, Ele fez porque Ele pode fazer. Então, Ele continua soberano e pode fazer o que quiser, mesmo dentro desses limites. Essa é a verdade maravilhosa sobre a soberania de Deus. Esses limites incluem o livre-arbítrio da criação, que para ser legítimo precisa ser de fato livre. Em 1 Samuel capítulo 8, nós lemos a história de quando Israel pede a Samuel um rei, como todas as outras nações tinham. E a Bíblia diz que quando o povo vai a Samuel e pede a Samuel um rei, como todas as outras nações tinham, Samuel fica triste e ora. E quando Samuel ora, Deus diz para Samuel assim: Samuel, não fica triste não, porque não é a vocês que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando como rei. Veja, a vontade de Deus era ser rei sobre Israel, mas ainda assim Israel decidiu ter um rei, como todas as outras nações tinham. Então, submetido aos limites da sua criação, Deus continua soberano, podendo fazer o que Ele quer. Por isso a soberania de Deus não é Deus fazendo tudo o que acontece, mas o poder de Deus para fazer tudo o que quiser, dentro dos limites em que Ele mesmo decidiu agir. E isso nos leva então à segunda perspectiva que José nos oferece sobre o agir invisível de Deus. A primeira é: Deus é soberano. Você lembra de quando os irmãos de José, nós lemos aqui ainda há pouco, eles ficaram preocupados se José daria o troco depois que Jacó morreu? Eles vamos apelar para José, vamos dizer que o nosso pai pediu para ele perdoar a gente, que de repente ele pode ficar bravo, ele pode querer retribuir o mal que nós fizemos a ele. O que José diz para eles? Estaria eu no lugar de Deus? Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós criamos tensões no nosso relacionamento com Deus e entramos em dilemas que nós não conseguimos resolver sozinhos? Porque nós, inconscientemente, desejamos assumir o lugar de Deus. Desejamos assumir a soberania de Deus, que pode fazer tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Mas nós não somos Deus.
Nós não somos Deus. Deus é soberano, nós não. Isso precisa estar claro, irmãos. Porque quando isso está claro para nós, nós evitamos perguntas que não serão respondidas. Nós evitamos orações que não serão respondidas. E você não sabe como isso nos alivia o fardo da alma e nos coloca num lugar de maturidade onde podemos entender plenamente como Deus age. Então, Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo o que acontece nesse mundo, irmãos. Não quer dizer que Ele é quem está fazendo tudo o que acontece nesse mundo. Não é Ele quem está operacionalizando as desgraças que aconteceram na sua vida. Não é Ele quem está orquestrando e controlando, microgerenciando todos os eventos ruins que aconteceram na sua vida. Porque às vezes é isso que a gente faz, a gente coloca na conta de Deus e diz para Deus: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que isso aconteceu logo comigo? Por que assim? Por que assado? A gente começa a perguntar para Deus uma porção de porquês. Porque a gente acredita que Ele quem está fazendo, Ele quem está operacionalizando. Não. Nem tudo que Deus quer nem tudo que Deus quer é tudo que acontece. Perdão, ao contrário, né? Nem tudo que acontece é tudo que Deus quer. Então essa é a primeira perspectiva sobre o agir invisível de Deus, que nós precisamos comprar nessa noite. Deus é soberano. A segunda, os pensamentos de Deus são inescrutáveis. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 11, versículo 33. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Que lindo, hein? Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Paulo nos está dizendo que os pensamentos de Deus são impenetráveis. É isso que significa a palavra inescrutável. Os pensamentos de Deus são impenetráveis. Ninguém pode ler a mente de Deus, irmãos. Quando perguntaram para Jesus quando é que ele voltaria, ele disse: nem eu sei, só o Pai sabe. Ninguém pode penetrar a mente de Deus, porque os seus pensamentos são inescrutáveis. Isso significa que nós devemos aprender que o que Deus quiser nos revelar, saberemos. O que Deus não quiser nos revelar, não saberemos. Ponto. Você percebe como isso pode tirar aí 1 ou 2 sacos de cimento das suas costas? O que Deus quiser que você saiba, você vai saber, irmão. O que você não soube até agora, e ainda está perguntando para Deus por quê, para de perguntar por quê. Se Ele quisesse, se eu soubesse, Ele já tinha te dito. O que Deus nos quiser revelar, Ele vai revelar, nós vamos saber. O que Deus não quiser nos revelar, Ele não vai nos revelar, nós não vamos saber. Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29. Versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Está claro, irmão? E é exatamente por isso que nós não devemos ficar perguntando a Deus por quê. A gente fica perguntando a Deus por quê sobre assuntos que Ele não nos revelou e não vai nos revelar. Ao invés de perguntar por quê, quando alguma coisa ali acontece, você gostaria de obter informações de Deus sobre o que aconteceu, a pergunta certa a fazer não é por quê, a pergunta certa a fazer é para quê. Veja só, volta lá para Gênesis capítulo 45, e veja só o que José diz para os seus irmãos, naquele cenário em que ele se revela aos seus irmãos. Gênesis 45, de 3 a 8, nós lemos. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Olha o 5, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para
salvar. José entendeu aqui José não entendeu aqui o porquê, José entendeu para quê. Provavelmente tenha sido essa a pergunta que José fez a Deus. Então ele diz: foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Quem pergunta por que está olhando para trás? Por que aconteceu? Por que foi assim? Por que foi assado? Por que fulano disse aquilo? Por que Beltrano disse aquilo? Por que eu perdi o emprego? Por que meu filho morreu? Por que meu irmão foi preso? Por que isso? Por que aquilo outro? Está sempre olhando para trás, buscando em Deus a causalidade das coisas que lhe acontecem. E não, essa não é a pergunta que nós devemos fazer. A pergunta que nós devemos fazer é para quê? Porque quem pergunta para quê está olhando para frente. Diante dos eventos bons e favoráveis que nos acontecem na vida, irmão, guarde isso, essa talvez seja a chave dessa mensagem. Escute, diante dos eventos bons e favoráveis que nos acontecem na vida, nós celebramos a bondade de Deus, aleluia. As coisas boas e favoráveis acontecem, nós erguemos as mãos e dizemos: Senhor, Tu és bom, aleluia, nós te amamos, obrigado, Senhor. Mas diante dos eventos maus e desfavoráveis que nos acontecem na vida, nós celebramos a misericórdia de Deus. E dizemos: já que cheguei aqui nesta condição, como eu respondo a isso com decisões que glorifiquem a Deus? Você entendeu, irmão? A gente tem que sair desse lugarzinho de por quê, entendeu? Beleza, aconteceu, tá aí, o cenário é esse. Então como daqui para frente eu saio dessa, tomando decisões morais que glorifiquem a Deus? Como daqui para frente eu saio dessa, para um lugar de alívio, para um lugar de descanso? Como Deus pode guiar minha vida daqui para frente? E como eu posso estar atento à sua voz para ser guiado em segurança por Ele? É isso que está ao nosso alcance no fim das contas. O que não está ao nosso alcance, ou seja, o entendimento daquelas coisas que nos acontecem sem um motivo claro e objetivo, pode se tornar um ladrão de alegria, um ladrão de energia, quando nós as enfocamos, desejando de Deus uma resposta, como uma criança de colo chora e faz pirraça para ter o que quer. Mas não foi isso que nós aprendemos com Davi no Salmo 23, versículo 6, ele é certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão e habitarei na sua casa todos os dias enquanto eu viver. Bondade e misericórdia, Davi entendeu esse negócio, irmão. A bondade de Deus é celebrada quando as coisas boas acontecem. A misericórdia de Deus é celebrada quando as coisas ruins acontecem. Mas nessa tensão, como nós devemos agora nos posicionar? Como nós devemos agora tomar decisões que glorifiquem a Deus? Essa é a chave, irmão, sobre o agir invisível de Deus. Por que o agir invisível de Deus? Porque muito do que Deus faz e nós não vemos, Ele faz e nós não vemos porque nós não devemos ver mesmo. Os pensamentos de Deus são inescrutáveis, impenetráveis. Por isso que eu disse no princípio da mensagem: vamos nos despir de toda arrogância inútil. Porque às vezes, arrogantemente nós acreditamos que conseguiremos decifrar Deus. Não, é assim que Deus faz e é assim que Deus age. Essa é a vontade de Deus e Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. A gente traça o caminho todinho que Deus deveria percorrer de acordo com a nossa lógica. E quando a nossa lógica é contrariada, a gente fica: ué, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Uma vida dinâmica. A vida é dinâmica. Talvez você que esteja nos assistindo agora tenha perdido um amigo, um parente para a Covid-19. Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, aconteceu. Nós choramos com os que choram, nós oramos até o último segundo de vida dessa pessoa para que ela seja curada. Mas se não acontece, e nós não temos resposta clara e objetiva de Deus por que aconteceu, nós não podemos paralisar a nossa relação com Deus aí nesse lugar, perguntando a Deus porquês que não serão respondidos. Precisamos levantar a cabeça, precisamos do luto, precisamos chorar, mas precisamos levantar a cabeça e tomar decisões morais que glorifiquem a Deus daqui para frente. Então hoje eu estou pregando para quem sabe pessoas que estão
presas nesse lugar de porquê e não conseguem desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque entenderam errado a soberania de Deus, estão achando que Deus, por maldade, por vingança ou por mau humor, está orquestrando tudo de mal que lhe acontece na vida. Não, irmãos. Em muitos lugares da Bíblia, eu nem separei esses versículos aqui, porque a gente teria que passear pela Bíblia inteira. Mas em muitos lugares da Bíblia, Deus nos revela a sua vontade para nós. Boa, perfeita, agradável. Vontade de nos fazer bem e não mal. Como de Jeremias, para nos dar uma esperança e um futuro. João 10,10, Jesus diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Salomão diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Ora, há muitas passagens da Bíblia que nos revelam a vontade de Deus, de nos fazer dar certo, de nos fazer prosperar, de nos fazer ir adiante. Tiago diz, todo dom perfeito, toda bondade vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então a gente às vezes fica acreditando a Deus as desgraças que nos acontecem e emperramos num lugar de porquê, do qual nós não saímos e não conseguimos desenvolver nosso relacionamento com Deus. E também não conseguimos amadurecer para um pleno conhecimento de quem Deus é. Ele é soberano e os seus pensamentos são inescrutáveis. Estaríamos nós no lugar de Deus? Disse José. De maneira alguma. Isso nos leva então à última perspectiva sobre o agir invisível de Deus que José nos oferece na sua história. A primeira é Deus é soberano, a segunda é os pensamentos de Deus são inescrutáveis. Você lembra quando Deus disse para Isaías, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Qual é a última perspectiva sobre o agir invisível de Deus que José nos oferece na sua história? Nós somos responsáveis morais pelas decisões que nós tomamos. Todos nós somos responsáveis morais pelas decisões que nós tomamos. Diante dos mistérios da vida, o que nos cabe é decidir viver com dignidade uma vida para a glória de Deus, sempre de acordo com o que claramente sabemos ser o que Ele quer e espera de nós. Isso é o que nos cabe. Essa é a nossa responsabilidade, viver uma vida digna para a glória de Deus, tomando decisões dignas para a glória de Deus, de acordo com o que nós sabemos claramente que é a sua vontade e o que Ele espera de nós. Vamos olhar novamente para José, que não imputou sobre os seus irmãos o mal que lhe fizeram, vingando-se na posição de poder que ele ocupava. Ele poderia fazer isso, irmãos. Eu sonhei, vocês lembram? Agora vocês vão se curvar diante de mim, e agora eu vou ver aí o que eu vou fazer com vocês, de repente deixar vocês presos um pouquinho, vocês apanharem um pouquinho. José poderia se vingar, ele estava numa posição de poder em que ele poderia fazer isso, mas ele não imputou sobre os seus irmãos esse mal. E é assim como José agiu que nós devemos agir nas diversas e controversas situações da vida, irmãos. O que José disse para os seus irmãos foi o seguinte: olha, se vocês decidiram me fazer o mal, isso é problema de vocês. Eu decido lhes fazer o bem. Venham, e eu vou sustentar vocês e os filhos de vocês até a morte. Esse cara entendeu. Esse cara entendeu a soberania de Deus. Esse cara entendeu que a mente de Deus é inescrutável. Esse cara entendeu que é para quê. É perguntando para quê que se vai para frente. Que se vence as mazelas da vida. Aleluia. O que deve nos dirigir na vida, meu irmão? O que deve nos dirigir na vida? E aqui eu quero que você entenda que essa mensagem ela deve ter um caráter prático na sua vida amanhã. Talvez amanhã mesmo você tenha de encarar de novo as situações que lhe emperraram nesse lugar onde você está perguntando por quê para Deus. Talvez amanhã você tenha que despertar-se do seu sono e dizer: bom, Deus não vai me responder para quê? Porque se Ele tivesse me responder, já tinha me respondido. Eu não vou conseguir essa resposta. Como eu posso tomar decisões dignas para a glória de Deus agora, do lugar onde eu estou, para fazer o que eu sei que Ele quer que eu faça e para atender as expectativas que eu sei que Ele tem em mim? Talvez perdoar alguém, talvez desfazer um erro que você cometeu, talvez abandonar uma ideia errada
que você está abrigando na sua mente, nos seus pensamentos. Talvez não fazer algo que você planejou fazer. Não sei, talvez agora seja uma palavra de conhecimento. Talvez você esteja a ponto de separar-se do seu marido, a ponto de separar-se da sua esposa. Muitas crises no relacionamento de vocês. Você lembra quando José foi assediado pela mulher de Potifar? 3 coisas José disse para a mulher de Potifar: como eu ofenderia o meu Deus, como eu ofenderia o meu Senhor. Você não é minha mulher. E José fugiu. Obviamente nós não estamos sob a tutela de nenhum senhor. Você não está sob a tutela de nenhum senhor humano. Mas você está vivendo debaixo das vistas de Deus. Como você pode ferir a santidade de Deus, decidindo voluntariamente quebrar o pacto que você fez com a sua esposa diante de Deus e da sua família? Como você pode decidir voluntariamente quebrar o pacto que você fez com o seu esposo diante de Deus e da sua família? Por razões não legítimas, por razões que Deus não considera legítimas para o seu divórcio. Não faça isso, abandone essa ideia hoje, em nome de Jesus. Não fique perguntando por quê, por que ela fez isso, por que ele fez isso, por que ele agiu assim, por que ela agiu assim, por que isso, por que aquilo, por que naquele dia, por que naquele ano, por que há 7 anos atrás ele ou ela. Esquece isso. Como você pode hoje, agora, tomar decisões dignas para a glória de Deus, para fazer o que Ele espera que você faça e viver como Ele quer que você viva? Então talvez a aplicação prática dessa mensagem na sua vida amanhã seja você se sentar com a sua esposa e com o seu esposo e decidirem o que vão fazer juntos para consertar esse negócio. Então, irmãos, o que deve nos dirigir na vida, especialmente em situações em que a nossa sensibilidade é contrariada, em que a nossa sensibilidade é ferida, é o mesmo que dirigiu José. Volte para o capítulo 39. Olha que incrível. Capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3. Quando eles percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agarrou-se a José e agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. E aí segue o versículo. Versículo 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Aleluia. Sabemos que o seu amor nos cobre e que a sua boa e poderosa mão está sobre nós, sobre a nossa vida. Isso é o que deve instigar, inflar a nossa confiança no Senhor, irmãos. Mesmo e principalmente diante dos eventos ruins, maus, desfavoráveis que nos acontecem na vida. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele de fato está. Devemos confiar que nos momentos bons e nos momentos ruins, nas aventuras e nas desventuras da vida, por meio daquilo que entendemos e principalmente também por meio daquilo que nós não entendemos, Ele sempre age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É isso que Paulo diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outras versões da Bíblia diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso é o que deve dirigir a nossa vida, irmão. Esse pensamento, esse entendimento que deve dirigir a nossa vida. E não os porquês que não são respondidos. E não a nossa arrogância de achar que somos Deus, estamos no lugar de Deus. É isso que deve nos dirigir na vida em toda e qualquer situação. A nossa responsabilidade
de decidir viver para a glória do nome de Deus, com coragem para encarar o dia mau e com humildade para usufruir o dia bom. Sabedores de que Ele é soberano, seguimos dando o nosso melhor àquele que nos deu tudo, para que um dia, assim como foi com José, alguém possa dizer de nós: ouvi falar de um certo João, ouvi falar de uma certa Ruth, ouvi falar de um certo Mateus, um homem cuja mão de Deus está sobre a sua vida, uma mulher cuja mão de Deus está sobre a sua vida. Ouvi falar de um tal José que interpreta sonhos. Por quê, irmãos? Porque em fazendo uma leitura correta de tudo o que lhe acontecia na vida, José foi, por meio do que lhe acontecia, amadurecendo no pleno conhecimento de Deus, e no entendimento de que Deus é soberano, e no entendimento de que os seus pensamentos são inescrutáveis, e no entendimento de que não adianta perguntar por quê para Deus, porque perguntar por quê para Deus é olhar para trás, precisamos perguntar para quê para Deus, porque perguntando para quê olhamos para frente. O porquê responde causa, e nem sempre Deus é a causa dos nossos problemas. O para quê responde a propósito. Aí sim, Deus sempre age por propósitos. Então, meu desejo é que nessa noite nós sejamos humildes, para deixarmos no altar do Senhor todos os motivos que nos perturbam e que evocam o que de pior nós temos: arrogância, petulância, orgulho, justiça própria. Semana passada nós aprendemos, irmãos, a justiça de Deus é a cessão do direito. Sendo Deus, abriu mão de ser igual a Deus. A justiça de Deus é a cessão de direito. Às vezes a gente fica num lugar em Deus em que a gente quer garantir o nosso direito, mas essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a cessão de direito. Você quer que a justiça de Deus opere na sua vida, irmão? Esteja disposto a ceder o direito. Você até tem o direito, mas você cede o direito. A justiça de Deus opera por aí. Não sejamos como os irmãos José, que quando ofendidos, decidiram matar, mas como José, que quando ofendido, decidiu amar. Esses dias de incertezas e de inseguranças, sejamos sóbrios e coerentes para tomar decisões responsáveis, que glorifiquem a Deus e correspondam às suas expectativas. Seja nos eventos bons ou nos eventos maus da vida, que a nossa pergunta seja sempre por quê e não para quê, e que sejamos fortes para crer e confiar que a sua mão está sobre nós, sempre. Lembra de Davi, Salmo 23:6? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Todos os dias. Não há um dia sequer na sua vida em que você desperte do seu sono e a bondade e a misericórdia de Deus já não estejam posicionadas sobre a sua vida. Bondade para que você celebre o que de graça e pela sua bondade Ele te dá. Misericórdia para os eventos ruins que vão desafiar a sua fé, que vão desafiar o seu caráter, que vão desafiar a sua personalidade, vão desafiar você a tomar decisões. Ele tem misericórdia, Ele tem, sabe? Ele tem a retaguarda para você. Mas você precisa crer, irmão. Você precisa crer. Você precisa crer que Ele é soberano. Que dentro dos limites em que Ele escolheu agir, Ele pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas nem tudo que acontece é Deus quem faz. Você precisa entender que os demônios e Satanás estão trabalhando nesse mundo para levarem a cabo o seu plano. E muitas vezes o que nos acontece é obra de Satanás. Você precisa entender que você também provoca muitas confusões com decisões erradas, equivocadas. Então nem tudo vai para a conta de Deus, irmão. O que Deus quer fazer por ação soberana e poderosa, absoluta, Ele faz. E todos sabem que foi Deus quem fez. Quando não, nós não podemos entrar nesse lugar de ficar questionando Deus. Questionando Deus. Acho que foi João Calvino que disse uma vez: onde Deus fecha a sua boca, quando Deus fecha a sua boca, eu desisto do inquérito. Ou seja, quando Deus para de falar e eu não tenho mais o que ouvir de Deus, eu paro de fazer pergunta. Mas tem gente que fica, sabe, que nem a criança mimada, chorando, fazendo pirraça no colo de Deus para ter o que quer. E às vezes o que você quer é uma resposta que Deus não vai te dar, irmão.
Exatamente porque os pensamentos de Deus são inescrutáveis, se Ele te diz certas coisas a respeito do que te acontece, você não vai entender mesmo, então Ele não te diz. Qual o intuito dessa mensagem? É tirar você desse lugar de porquê, é tirar você desse lugar de paralisia, tirar você desse lugar de tensão no seu relacionamento com Deus, em que você não amadurece, em que você não entende quem Deus é e o que Deus faz, empurrar você para um lugar de propósito. Para quê? Olha para frente, olha para o futuro, propósito. Por que isso não foi assim na minha vida? Por que isso não foi assado? Por que isso, aquilo, outro? Irmão, já foi, não? Já foi. E agora? Faz o quê? Você não vai voltar no tempo. Se Deus fala para você assim, porque se você tivesse tomado aquela decisão assim, assim, assado, porque quero voltar. Não dá para voltar. Faz o que agora? Faz daqui para frente alguma coisa de decente, de digno com a sua vida, com o seu livre-arbítrio, para que a sua vida glorifique a Deus em todas as esferas da sua existência. Então, em nome de Jesus, irmãos, entenda, você não é Deus, eu não sou Deus, nós não estamos no lugar de Deus, disse José. Deus é Deus e Ele é soberano, e os seus pensamentos são inescrutáveis. Sabe o que é interessante? Que quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, diz que nós temos a mente de Cristo, ele diz que nós recebemos o Espírito que Ele nos deu, para que entendamos as coisas que Ele tem nos dado gratuitamente. Não é para entendermos todas as coisas. A mente de Cristo não é, sabe? Você tem a mente de Cristo, então você entrou na mente de Deus. Não. A mente de Cristo é para que você entenda as realidades da graça e da sua redenção nele. Mas os pensamentos de Deus são inescrutáveis, irmãos. Então, quanto antes você se livrar disso, o quanto antes você se livrar dessas amarras, prendendo os seus pés nesse lugar, mais rapidamente você pode crescer e amadurecer no seu relacionamento com Deus. E, irmãos, um lugar de maturidade com Deus, é um lugar de leveza. É um lugar de leveza, é um lugar onde a gente respira leve, sabe? Porque às vezes a gente se impõe certos fardos, justamente por isso, porque a gente quer resposta que a gente não vai ter. A gente fica vivendo um relacionamento com Deus assim, cansado, vivendo um relacionamento com Deus, sabe? Mas Jesus disse que o seu fardo e o seu jugo sobre nós são suave e leve. Então, nosso relacionamento com Deus, irmão, muitas vezes mesmo, nas tensões que Ele provoca, Ele precisa ser leve. E nós precisamos crescer para amadurecer com Ele. Sabendo que a vida é dinâmica, nem tudo que eu quero que aconteça vai acontecer, nem tudo que eu não quero que aconteça não vai acontecer. Às vezes o que eu não quero que aconteça vai acontecer. E às vezes o que eu quero que aconteça não vai acontecer. E não é porque o que eu não quero que aconteça, quando acontece, foi porque Deus quer me castigar, porque Deus quer me ensinar isso ou aquilo, porque Deus quer fazer tal coisa, é porque Deus quer dizer tal coisa. Não, foi porque aconteceu, irmão. É a vida. É a vida. Então nós precisamos decidir agora viver todos os dias para a glória de Deus, tomando decisões que agradem ao Senhor, que glorifiquem ao Senhor em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Deus é maravilhoso, Deus é bom, o seu caráter é bondade e justiça, o seu caráter é amabilidade, e nós precisamos confiar nisso, confiar nisso. Então eu quero orar com você, para que o Espírito de Deus, aí onde você está agora, constranja o seu coração com o amor de Deus. E que ao ser constrangido o seu coração pelo amor de Deus, você reconheça: Deus, ninguém poderia me amar como o Senhor me ama. E ninguém poderia ter feito por mim o que o Senhor fez. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me submeto. Eu me calo. Eu me dobro. Eu reconheço: Tu és Deus e eu não. Eu reconheço, eu não poderia ocupar o lugar do Senhor na minha vida. Eu não sou soberano, o Senhor é. Os seus pensamentos são inescrutáveis. Eu decido hoje me levantar desse lugar de tensão e de paralisia, para avançar tomando decisões sábias e coerentes, para avançar tomando decisões que glorifiquem o Senhor, para avançar fazendo as escolhas certas, para avançar escolhendo os caminhos certos. Todo dia é um novo dia, todo dia traz dinâmicas diferentes, todo dia traz surpresas, desafios diferentes. E eu vou viver um dia por vez, Senhor.
eu vou viver um dia por vez, eu vou planejar o futuro, eu vou pensar na minha vida, em como eu gostaria que ela fosse daqui a 5 anos, mas eu vou viver um dia por vez, Senhor. Porque eu sei que, se quando o que eu não quero que aconteça, acontecer, se o Senhor quiser me dizer por que aconteceu e me ensinar alguma coisa, o Senhor vai dizer, mas se o Senhor não quiser também, eu não vou ficar choramingando pelos cantos, eu vou em frente, eu vou para o próximo dia, porque o próximo dia traz misericórdia renovada sobre a minha vida, porque todos os dias, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Então eu quero saber para quê, Senhor, qual o propósito, para onde eu vou, o que eu faço, como eu me porto, onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor espera de mim. Eu quero me comprometer com isso nessa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito visite cada irmão, cada irmã agora, onde essa transmissão está sendo reproduzida. Que cada coração seja atravessado agora pelo amor do Senhor, no poder do Espírito Santo. E que onde houver irmãos ou irmãs ainda paralisados e presos num lugar de imaturidade, num lugar onde estão olhando para o passado e tentando acreditar ao Senhor aquilo que de ruim lhes aconteceu e por isso pararam de crescer no seu conhecimento de quem o Senhor é, do que o Senhor faz. Senhor, que eles sejam libertos nessa noite, que eles sejam sacudidos nessa noite, que eles sejam libertos, sacudidos, chacoalhados e recebam um sopro de renovo do Senhor. Que hoje, nessa noite, o Senhor dê a cada um deles a coragem que eles precisam para seguirem em frente, indo avante, tomando decisões sábias, coerentes, consagrando suas vidas para a glória do Teu nome. Que seja assim para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu santo, bendito e poderoso nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja assistindo a gente, talvez você tenha entrado nessa transmissão por acaso, não por acaso. Talvez Deus tenha trazido você essa transmissão por caminhos surpreendentes. Você estava zapeando na internet, viu um link lá, saiu entrando e ficou aí com a gente. De repente você ainda não entregou a sua vida a Jesus e você está nesse lugar, esse lugar de incertezas, esse lugar de inseguranças, esse lugar em que você não sabe por que certas coisas na sua vida aconteceram como aconteceram e você não consegue sair do lugar, você não consegue sair desse lugar, você não consegue tocar a sua vida para frente. Deus, o soberano Senhor, Jesus Cristo, o seu Filho, e o Espírito Santo querem fazer morada no seu coração, quebrando as cadeias, quebrando as algemas, cortando as amarras, libertando você para uma vida gloriosa no reino de Deus. Você talvez tenha me ouvido mencionar João 3,16, Deus ao mundo, de tal maneira que aqueles que nele crescem, não morram, mas tenham a vida eterna. Um dia tudo isso vai terminar, a realidade como nós a conhecemos vai terminar, vai acabar, e nós entraremos na realidade absoluta e eterna de Deus. Só quem vai entrar na realidade absoluta e eterna de Deus são aqueles que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e viveram uma vida para Ele. Por isso eu desafio você nessa noite, se você está me ouvindo aí onde quer que você esteja, nunca foi convidado a entregar a sua vida a Jesus, nunca perguntaram a você se você deseja fazer isso. Eu quero te perguntar nessa noite se você deseja receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós não temos como te ver, não temos como te abraçar, não temos como orar, não temos como impor as nossas mãos em você e amar você. Mas você pode fazer uma oração comigo agora. Ore comigo, se você é essa pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Se você é essa pessoa que quer voltar para Jesus essa noite. De repente foi por causa desses porquês que você abandonou o Evangelho. Mas Jesus está te libertando desse lugar de maturidade e te trazendo de volta. Então ore comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero ser uma nova criatura. Quero viver contigo para sempre. Obrigado. Eu sou salvo. Eu sou justiça de Deus.
Aleluia. Se você fez essa oração, eu quero que você saiba que nesse exato momento você se tornou a habitação de Deus, o Espírito Santo entrou em você e agora Ele vai começar a trabalhar na sua vida para levar você a um lugar de maturidade e fazer de você quem Deus criou você para ser. Nós queremos que você deixe o seu contato aí no chat para nós, ou e-mail, ou não sei, coloca na tela aí, Davi, o telefone da igreja, não, o WhatsApp da igreja. Faz contato com a gente, manda uma mensagem de WhatsApp e a gente quer entrar em contato com você, saber quem você é. Amém?